Gostei. Gostei. 7,24. Seu Augusto. Boa noite, seu Augusto. Deus abençoe, irmão. Tânia. Tânia. Firme, Tânia. Dona Terezinha. Dona Terezinha. Cleison. Cleison. Marcelo Rodrigo. Marcelo Rodrigo. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Alex Mafra. Alex Mafra. Bem-vindo. Edelberto. Edelberto. Tem um passarinho. Tem nada a passarinho? Não é passarinho. Jocely Macedo. Jocely Macedo, bem-vindo. Pedro Vital. Pedro Vital, bem-vindo. Deus abençoe. Joãozinho. Fala, João. Seu Osvaldo. Osvaldo. O João já compartilhou. É isso aí, vamos compartilhar. Jaqueline. Jaque. Caroline. Caroline. Bem-vindos.
Tati do Paulo. Tati, Fátima e Bia. Fátima e Bia, Dona Terezinha já compartilhou. bem-vindas. Não é passarinho, não é. Que isso? Eu tô vendo, aqui do lado. Meu Deus do céu, que é isso? Não é passarinho, gente. Não é passarinho. Viagem, passarinho assim. Isso é um gafanhoto. É gafanhoto, passarinho, mole. Que viagem, né? É um passarinho. Juliana Siqueira Juliana Siqueira, está pedindo oração pela prima do esposo dela, Nayana, que trata a síndrome do pânico. Bruno, oração, pela Nayana. Nayana, Isso, que trata a síndrome do pânico. oração pela Nayana. É prima do esposo dela. Bruno, Fala, Bruno. Benvenuto. Seu Simeão, Seu Simeão, Mariana Santos, Dona Maria Helena, Mariana Santos, Gilson Lucas, Gilson Lucas, todos bem-vindos. Deus abençoe vocês. a Tati do Paulo já compartilhou. Isso aí, Tati, compartilhando. Fran Alves, Fran Alves, bem-vinda. Emanuele Natsui, Emanuele Natsui, Natsui, bem-vinda, Emanuele. Deus abençoe você. Ronaldo Vitorino, Ronaldo Vitorino, bem-vindo, Ronaldo. Bem, meus irmãos, nós vamos dar início ao culto desta noite, que também é uma reunião de oração. E vamos iniciar com uma oração. Oremos. Santo e eterno Deus, nós te louvamos agradecidos, ó Pai, por tuas bênçãos derramadas sobre nós. Te louvamos, ó Deus, por esse privilégio que tu nos concede de podermos cultuar, elevar a ti nossas orações, aprender através da tua palavra. Obrigado, Pai, por tantas bênçãos que tu tens nos dado.
preserva o teu povo, guarda-nos debaixo do teu cuidado. Esteja com todos os que estão aqui, Senhor Deus, e que todos estão ouvindo a live, para que possamos juntos, ó Deus, sermos abençoados por aquilo, Senhor Deus, que o Espírito Santo tem para cada um de nós. Que ele venha nos influenciar através da tua palavra. Que ela venha servir de alerta e venha despertar em nós, ó Deus, o conhecimento da tua santa presença em nossos corações. Perdoa-nos e fortaleça-nos em Cristo, é o que nós clamamos. Amém, Pai. Meus irmãos, nós vamos estudar hoje em Romanos capítulo 8, versículo 31 ao 39, com o título de O amor de Deus é insuperável. Nada pode ser igualado e nada pode superar o amor de Deus. E nós vamos observar isso aqui em Romanos capítulo 8, versículo 31 ao 39, que nos diz assim: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o co-entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte e o dia todo somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, quando Paulo dá início a esse texto, ele diz uma palavra antes: que diremos, pois, à vista destas coisas? De que coisas? Se você pegar o contexto do texto, você vai observar que ele está falando aqui, vem aqui de trás, vai falar do sofrimento, do presente, do porvir, a intercessão do Espírito Santo, que nos auxilia nas nossas orações. Vai falar no versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Na realidade, Paulo está falando do amor de Deus, que acompanha o seu povo dia após dia, nos sofrimentos, nas angústias, enfim, nós estamos protegidos, guardados por Deus, dentro do princípio que Paulo está estabelecendo. Quando chega aqui no capítulo 8, 31, ele vai fazer uma observação e vai discorrer até no versículo 39, falando do amor de Deus. E por que nós temos que estudar sobre o amor de Deus? Meus irmãos, se nós tivéssemos um inimigo e tivermos que atacá-lo, nós iríamos tentar fazer isso no ponto mais fraco da vida dele. E qual seria o ponto mais fraco dele? Hoje, quando o diabo olha para a vida de um crente, ele vai tentar descobrir o ponto mais fraco. E se existe algo que é fraco para nós, é a maneira como nós vamos lidar com a culpa, com os nossos erros. Às vezes nós erramos, pecamos diante do nosso Deus e começamos a nos aprofundar em sentimentos de culpa. Deus não me ama mais, não adianta mais, eu não estou conseguindo mais estudar, não consigo mais ler, enfim, está difícil, a igreja está ruim, eu não estou gostando mais disso, estou gostando mais daquilo, né? Eu não gosto mais, tem irmãos ali que são difíceis, enfim. E quando você começa a observar essas coisas, aí o inimigo senta na cadeira e diz assim: não preciso fazer mais nada, porque ele vai se autodestruir. Porque quando nós desenvolvemos em nosso coração que Deus não está mais olhando para nós, não está mais gostando de nós, não nos ama mais, aí nós vamos desenvolver um sentimento de culpa muito grande. E na realidade não é nada disso. Isso é uma grande mentira do diabo. É um sentimento que ele usa contra nós. E portanto Paulo está sabendo desses fatos, então começa
a dirigir-nos essa carta aos romanos e dizendo a eles que o amor de Deus é insuperável. Por que insuperável? Porque não haverá, nunca haverá circunstâncias que podem mudar o amor de Deus que foi dispensado a nós. Quando Deus deu o seu Filho unigênito para nos salvar, ele revelou uma expressão de amor tão profundo que é imensurável, incompreensível. Não dá para nós conseguirmos entender o amor de Deus, tá? Porque Deus não tem amor, Deus é amor na sua essência. E o significado disso é simples. Quando nós estamos passando por crise, às vezes as pessoas se afastaram da igreja, tem pessoas desviadas da igreja, porque acham que voltar não vai dar muito certo, porque não é bem assim. Meus irmãos, aprenda uma coisa, Deus te ama. Amou tanto que deu o Filho dele numa cruz. Então, isso prevalece eternamente. Se você abrir Malaquias, lá no final do capítulo, você vai em Malaquias capítulo 3 lá, você vai encontrar uma frase do Senhor Deus dizendo para o povo de Israel: vós não sois consumidos porque eu não mudo. Porque quando Deus olhou para a igreja, olhou para nós, olhou para o seu povo e determinou e nos amou, então isso é eterno, é imutável. Porque Deus, meus irmãos, não é como nós, que poderíamos ser surpreendidos por algum pecado, por alguma falha, lá na frente, e ele não sabia disso. Deus sabe todas as coisas. Quando ele nos amou, isso tudo faz parte do plano dele. O Duval vai ser desobediente, o Duval vai cair, eu vou levantar o Duval, enfim. Então, a vida é feita desses princípios estabelecidos na Bíblia. Por isso que nós não devemos jamais nos afastar de Deus, baseado no princípio que Deus não está mais do nosso lado, não é? Não está mais conosco, porque nós é que desenvolvemos esse tipo de sentimento. Por isso, Paulo, quando está escrevendo aqui aos Romanos, ele vai dizer uma série de coisas, vai fazer 7 perguntas aqui, que são bastante interessantes, viu? E quem poderá responder, não é? Porque Paulo vai usar o amor aqui como uma arma extremamente poderosa. Ele vai usar o amor aqui como algo indestrutível. E o amor que tem o poder de mudar tudo na nossa vida. Tudo. O amor é uma arma mais poderosa que qualquer bomba atômica. Porque o amor realmente tira rancor, raiva, enfim. Nós vamos descobrir aqui agora nesse texto algumas coisas importantes, né? A primeira delas está no versículo 31. Que diremos, pois? Que a demonstração do amor de Deus por nós, que está registrado no versículo 28, né? Que diz assim, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quem será contra o amor de Deus por nós? Os irmãos, prestem bem atenção que Paulo vai focar batendo sempre no amor e vai querer que as pessoas apresentem argumentos a ele contra o amor. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você tem algum argumento contra o amor? Você acha que pode dizer para Deus quem ele deve amar, quem ele não deve amar? Ou simplesmente dizer para Deus por que você amou? Ou dizer para Deus assim, o seu amor não vai adiantar nada. Contra o amor não existe possibilidades e argumentos. Todos os argumentos caem por terra. Porque o autor já começa aqui. Após a vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós através do amor, quem vai poder contestar o amor de Deus por nós? Porque não existe argumento contra o amor. Não dá. Se uma pessoa te ofender e você for lá e conversar com ela, demonstrando amor por ela, ela perde o argumento. É real, meus irmãos. Já passei por experiências semelhantes. As pessoas se desarmam diante do amor. Por mais raiva que a pessoa sinta, por mais ódio que ela tenha, daqui a pouco ela vai ser atingida. Porque o amor é exatamente isso. Ele tem esse poder maravilhoso, tá, de desarmar contra qualquer coisa. Quando chega no versículo 32, nós vamos encontrar a seguinte pergunta, né? Seguinte pergunta. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Que coisas? As demonstrações do amor de Deus, meu irmão, foi tão grande, e tão grande foi, que ele lhe deu aquilo que ele tinha de mais precioso, foi o filho dele, né?
O argumento, meus irmãos, nós temos que aprender que argumento você pode apresentar a Deus, tá? E dizer para ele que ele não poderia te amar. Não dá para entender. Mas nós, meus irmãos, muitas das vezes estamos sofrendo por consequência desse tipo de sentimento estranho à vida cristã. Tá? Muito estranho. Nós pecamos, aí nós achamos que Deus é vingativo, que Deus se apega às coisas erradas da nossa vida, tá? Para se vingar, para jogar na nossa cara. Não acontece nada disso. Aí Paulo está dizendo aqui aos Romanos, aqui no versículo 32, ora, ele deu o filho dele. Observou ali aquele que não poupou seu filho, antes por todos nós o entregou. Quer uma demonstração de amor maior do que essa? Porventura, se Deus, que nos amou profundamente, dando o que eu lhe tinha de mais precioso, que era o seu filho, numa cruz, morrer por nós, você tem condições de mensurar esse amor? Não tem. Aí, ele não nos dará as outras coisas? Como é que eu posso começar a questionar Deus? Porque eu estou passando por alguma necessidade, porque eu estou passando por algum problema, porque e culpa minha, né? Que nós estamos passando por algumas coisas difíceis de solucionar e colocamos Deus em xeque. Colocamos Deus no banco dos réus e dizendo assim, não é bem por aí. Que é isso, meu irmão? Se você olhar para aquela cruz, você vai ver que você não tem razão de falar de nada a respeito disso. Não pode falar. Porque você não tem como falar. Falar o quê? Se você olhar para a cruz, o que você vai dizer? Deus não te ama? Será isso que você vai ter argumento? Você vai dizer o quê? Que Deus não está cuidando de você? Que Deus não está respondendo às suas orações, então Deus não te ama? Hein? Será que porque Deus não está dando aquilo que eu quero, Deus não me ama? Olha para a cruz para ver se Deus te ama ou não. Essa é a realidade dos fatos. Porque é lá que ele demonstrou o grande amor dele. Agora, se ele deu aquilo que ele tinha de maior, por que ele não vai nos conceder o menor? É disso que Paulo está tratando aqui. Porque o amor de Deus que leva o seu filho a uma cruz é muito maior do que atender uma oração nossa, do que realmente nos preparar para a vida. Quantas das vezes, meus irmãos, nós estamos com questionamentos extremamente errados a respeito de certas circunstâncias que estamos passando, porque nós temos uma deficiência muito grave. A deficiência que nós temos, meus irmãos, é que quando nós estamos com um problema, nós passamos a querer a pensar por Deus, começamos a achar que devemos raciocinar, dizendo a Deus o que Ele deve de fazer e desejar que Deus faça certas coisas que não coincidem com a realidade, né, cristã dita na Bíblia, mas nós temos essa capacidade de diminuir Deus, querer tirar Deus da sua glória e colocá-lo dentro dos nossos lábios para que as coisas sejam conforme nós achamos. Se nós não gostamos de alguém, nós começamos a profetizar contra ela. Se nós não gostamos de alguém, nós começamos a dizer para aquela pessoa que a pessoa vai para o inferno, que a pessoa vai morrer muito mal, que aquela pessoa não ama, aquela pessoa vai sofrer muito porque fez isso, porque pecou contra Deus, está fazendo isso. Ah, fulano de tal nunca vai ouvir o evangelho, ele vai para o inferno. Quem somos nós para dizer isso? Quem somos nós para descobrir se aquele não é o escolhido de Deus e que deu seu filho unigênito por aquele? Por isso que nossos argumentos, meus irmãos, não têm alicerce, não têm base. Nós não podemos querer pensar por Deus e fazer Deus agir de acordo com os meus pensamentos. Porque a grande maioria do povo de Deus na igreja está baseado nesse princípio. Cometem um erro, cometem algum pecado, cometem alguma coisa séria diante de Deus, tá? E começam então a arrumar um monte de desculpa, um monte de coisa, achando que Deus está contra ele. Não existe isso. Isso é impossível de existir. Quando chega no versículo 33, você vai observar um fato interessante e diz assim, ó, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Meus irmãos, foi o amor de Deus que nos justificou. Foi o amor de Deus que cumpriu os princípios exigidos pela lei. A lei foi satisfeita naquela cruz. Jesus Cristo morreu no nosso lugar. Jesus Cristo fez justiça por nós. Deus, no seu infinito amor, aplicou aquilo que foi feito lá na vida de cada um de nós, os salvos. Não é? Muito bem. Agora surge uma pergunta que ele vai fazer aqui. Quem intentará uma acusação contra os eleitos de Deus? Digo para você. Que tipo de acusação pode existir no coração de uma pessoa de dizer para Deus que ele não podia amar, escolher você?
Quem tentará uma acusação contra Deus? Quem? Você sabe quem? Eu não conheço ninguém. No céu não tem ninguém. No inferno também não tem. Porque contra a justificação vinda pelo amor de Deus, não tem como desfazer. Porque Deus quis fazer por amor. Não foi obrigado. Então, quando eu quero argumentar e ir contra um crente e dizer para ele, e dizer que Deus não tinha que me justificar, que Deus não podia me justificar, porque eu sou miserável, sou igual a todo mundo, e que todo mundo tem que ir para o inferno. Meu irmão, bota uma coisa no seu coração. Ninguém pode acusar Deus por causa do amor que ele teve por nós. E tem muita gente querendo colocar o Senhor Deus no banco dos réus. Porque Deus escolheu um, não escolheu o outro. Não pode ser assim. Ei! Foi Ele que nos amou. De acordo com o beneplácito da sua vontade. Não podemos, meus irmãos, bater no peito e achar que podemos ir contra princípios do amor. Se você quiser amar um filho, quiser amar o que você ama, quem pode ir contra isso? Existe argumento dentro de casa que proíbe um pai de amar um filho, de um filho amar o pai? Não existe argumento. Por isso que a chave mestra desse texto é chamado o amor de Deus. Tanto é que ela tem aqui em cima como um tema central, as provas e a certeza do amor de Deus. As provas e a certeza do amor de Deus. Pode ter certeza que Deus te ama. Tá? Caiu, pecou, se atropelou, se enrolou, viu? Ele continua te amando. É impossível ele não te amar. Nós não podemos censurar isso. Não está em condições de censurar nada. Ninguém pode nos acusar. Ninguém pode acusar ele. Não, Deus só pode amar aquele que é bonzinho. Me diga quem é bonzinho. Deus só pode amar aquele que for justo. Quem é que é o justo? Porque Deus amou foi pecadores mesmo. Deus amou aqueles que não procuravam por ele. Deus amou realmente todas as pessoas, meus irmãos, que nunca procurou, nunca o amou. Porque ele amou primeiro, ele que tomou a iniciativa. Por isso, quando você for orar daqui a pouco, tá? Peça por todos aqueles que estão desviados. Peça. E peça pela sua vida. Deus nos ama tanto, tanto, tá? Que além de dar o filho dele numa cruz, ele está esperando o nosso arrependimento, ele está motivando o nosso arrependimento, o Espírito Santo está trabalhando em prol do nosso arrependimento para podermos chegarmos a ele. É o amor que atrai, é aquele amor que não cobra nada de ninguém. O salmista chegou a dizer de nós se tu fez cobrar sobre nós a justiça. Quem estaria livre da justiça de Deus? Ninguém. Porque Deus amou, então ele justificou o crente da morte naquela cruz, né? Quem pode fazer isso? Aí quando chega no 34, vem uma outra acusação interessante. Quem os condenará? Primeiro acusa. Agora surge uma outra pergunta. Quem tem poder para condenar? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Se você pegar o versículo, você vai ver que tem amor do começo ao fim. Você sabe por que eu estou enfatizando o amor? Porque o diabo tem trabalhado muito, muito no coração da igreja, no coração das pessoas que se afastaram, que tem algum problema grave. Então ela começa a olhar para Deus de maneira diferente. Não olha para Deus mais como um pai amoroso, como um pai carinhoso, como aquele pai que está ali para nos ajudar. A impressão que nós temos que muitas das vezes nós erramos tanto, pecamos tanto, repetimos o pecado, somos teimosos, somos obstinados. Aí eu pergunto para você, quando é que você acha que o seu pecado vai fazer com que Deus deixe de te amar? Quando que é que nós vamos fazer isso? Sabe quando? Nunca. Não há condições, meus irmãos, de você ou eu, tá? Chegamos ao limite disso. Quem é que vai poder me condenar? Não tem como condenar. Por quê? Porque ele diz aqui, quem os condenará é Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou. Quem fez a obra da redenção por nós, tá? Através do amor que derrubou a condenação. Quando chegar no dia do juízo, alguém chegar para nós e tentar nos acusar, não vai dar para acusar, porque não tem como acusar, não tem argumento de acusação. Não haverá acusação. O acusador, ele está agindo hoje, no dia do juízo ele não vai estar nem lá, porque
porque ele estará lá já levado, jogado no inferno, jogado no lago de fogo. Pega o Apocalipse, você vai ver. Não é? Por quê? Por que nós podemos, meus irmãos, viver de tal forma diante do nosso Deus, ao ponto de esfriar na igreja porque acha que Deus é diferente? Achamos que podemos ferir a Deus, achamos que podemos mudar a palavra de Deus. Tem pessoas que mudam a palavra de Deus. Será que as pessoas tiraram a consideração que Deus tem por nós? Será que as pessoas perderam a noção do quanto que Ele nos ama, do quanto que Ele nos protege, do quanto que Ele nos guarda? Tem muita coisa acontecendo, meus irmãos, que a negligência, a falta de conhecimento, a falta de intimidade com Deus tem levado as pessoas para ser um opositor a Deus. Meus irmãos, o Senhor Deus veio aqui na terra, tomou a forma humana, viveu entre nós, mora numa cruz para nos salvar. Você acha que isso foi feito com que tipo de sentimento? Que Deus está com raiva de você? Que Deus quer se vingar de você? Que Deus está irado com você? Ele não está irado, porque a ira dele já caiu sobre o Filho. Ele já providenciou alguém para consumir a ira dele. Nós sabemos disso. O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de amor. É um relacionamento que eu, quando me dirijo a Deus, eu sei que Ele me ama. Eu sei que Ele quer responder a minha oração. Às vezes nós oramos e não vem a resposta, começamos a desenvolver um sentimento humano, tá? Pensando que Deus é humano como nós. Não é. É por isso que é imensurável e insuperável. Não dá para entender, porque Ele nunca vai deixar de te amar. E quando você está passando por crise, continua orando. Ele nos ama tanto que Ele está dando um tempo. Tem algo que nós temos que lembrar, tem algo que nós temos que aprender. Tem algo que temos que corrigir. O amor dele corrige, o amor dele repreende, o amor dele exorta. O amor de Deus não é aquele amor que dá tapinha nas costas e passa a mão por cima da cabeça, não. É um amor tão profundo e tão sério que Ele transforma, Ele muda, Ele dá oportunidade, Ele dá uma segunda chance, dá a terceira chance, dá a quarta chance. Conheço muita gente que teve terceira, quarta chance. Sim. Tropeçou, caiu, voltou, caiu, voltou, caiu. E o que aconteceu? Deus virou as costas para ele. Esse não tem mais jeito, eu vou tirar da minha presença. Não é assim não, meu irmão. Se você for salvo, for filho dele, você é amado por ele. Profundamente amado. Se você se afastou da igreja, está andando nesse mundão aí, perdidinho. Porque se você for crente verdadeiro e salvo, se você saiu da igreja, você não vai se dar bem com o mundo. Presta bem atenção no que eu estou falando. Você não vai se dar bem. Porque existe dentro de você a nova criatura. Tá? Essa nova criatura, ela não se dá com o mundo, ela só se dá com o reino de Deus, com as coisas de Deus, com os louvores, com o culto, com a igreja, com a comunhão, com o povo. Essa é a nossa vida. Tá? E Deus nos ama tanto que providenciou todos os meios. Ele constrói templos, Ele criou a igreja, Ele mantém a comunhão conosco, nós todos juntos, Ele está guardando, Ele se faz presente. Ó vermezinho de Jacó, não tema, porque eu sou contigo, sou eu que te guardo, eu é que cuido de ti. Eu cuido de ti desde o dia que tu nasceu, né? Tu virou moço, depois ficou velho, e eu andei contigo, caminhei contigo, te carreguei, então continuo te levando. Aí eu começo a desenvolver sentimentos porque as coisas não vão bem comigo, porque tem uma oração que não recebi, ou porque perdi o emprego, e daqui a pouco começo a querer avaliar Deus. Porque crente tem essa mania, meus irmãos. Você está trabalhando, ganhando bem, daqui a pouco perdeu o emprego, alguns negócios não vão bem. A primeira coisa que ele pensa é em Deus. É que Deus não foi legal com ele. É que tira isso da cabeça. Tira imediatamente isso da cabeça. Deus te ama tanto, tanto, que está te preservando, está te guardando. Viu? Está te mantendo de pé, está te mantendo com vida, está te conduzindo por caminhos que você não conhece, está te conduzindo, vai abrir portas que você não sabe nem quais são essas portas, mas Ele sabe. E você que está longe, volta depressa, porque você vai ser bem recebido. A favor disso você tem a parábola do filho pródigo. Chegou em casa, pediu tudo que tinha, pediu herança, foi para o mundão, chegou no mundão. O que aconteceu com ele? Se deu mal. Perdeu tudo que tinha, comeu lavagem. Porque quando se afasta de Deus, o amor de Deus é tão grande que mantém a porta da casa aberta. Sabe por quê? Porque ele sabe que o filho dele não vai se dar bem lá fora. Por mais que ele insista em andar lá no mundo, ele vai voltar. Quando é filho de Deus, amado por Deus, ele vai voltar. Pode voltar com cheiro de porco. Pode voltar com a boca suja de lavagem. Mas vai voltar.
Vai tomar um banho, vai colocar um anel, botar uma roupa limpa. Isso mesmo. Porque Deus é assim. Não se ofendeu contigo mais não. Não. Se existe um personagem da Bíblia que Deus poderia ter feito alguma discriminação e nunca ter perdoado, foi Manassés. O rei Manassés fez, pintou e bordou, levantou um poste dentro do templo, pintou e bordou, matou os filhos deles ao deus Balaim, Baalins, né? Fez e aconteceu, Deus pegou ele pelo gancho, liberou, botou lá dentro da Síria, lá o rei da Síria cercou aquilo lá, levou ele preso, chegou lá, ele se arrependeu profundamente, chorou, pediu perdão a Deus e misericórdia. O que o amor de Deus fez? Virou para ele e falou assim, você fez isso para mim, eu não gostei, eu vou te cobrando. Não! Deus foi lá, tirou ele, devolveu ele para o reino dele. E ele construiu um mundo, fez um monte de coisa, voltou, queimou aqueles ídolos, tudo. Sabe por que, meus irmãos, Deus nos ama tanto assim? Porque Ele tem poder para nos fazer mudar conforme Ele quer. Conforme o amor dele exige. O poder dele é tão grande que quando Ele olha para nós, Ele nos transforma. Para poder corresponder com esse amor. Agora, te perder, virar as costas para nós, isso não existe. Isso é impossível. Por isso que Ele derrubou a condenação. Olha, versículo 35, você vai encontrar que assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Meus irmãos, o amor de Cristo que nos assiste nas horas difíceis. Isso, quantas vezes, meus irmãos, nós estamos passando por tribulação, por angústia, por perseguição, fome, ou nudez, ou perigo de espada, e podemos desenvolver no coração que Deus nos abandonou. Aí o Paulo pergunta assim, quem é que pode separar do amor de Deus? Esse sentimento que você tem? Mesmo você pensando que diante dessa tribulação, desse sofrimento, dessa angústia, a ponto de morrer ao fio da espada, você acha que mesmo nessa situação, que você pode achar que Deus não liga mais para ti, por isso que você está sofrendo desse jeito. Paulo diz assim, quem é que pode separar? Você acha que essas situações vão ter o poder realmente de nos separar do amor de Cristo por nós? Não tem. Ele nos ama tanto que está presente. Se tivermos que passar, vamos passar e vamos sair vitoriosos. Essa é a realidade. Essa é a realidade. O amor de Cristo nos assiste no sofrimento, nos dando vitória. É isso que diz o texto. Nos dando vitória. Tá? Ele nos ama tanto que quando entramos numa crise, numa situação de angústia, desespero, desemprego, crise, e as coisas ficam difíceis, né? E nós começamos a poder achar que Deus nos abandonou, que Deus não me quer mais, porque eu não vejo nada acontecendo demais. Eu estou vendo o ímpio se dar bem, na salmista falava isso. Eu vejo o ímpio se dar bem, eu que sou justo, eu que sou crente, não sou abençoado. Você está pensando dessa forma, tá? E que a situação grave que estamos passando pode nos separar do amor de Cristo? Não! Não pode! E é isso que mais me impressiona nesse texto. Por pior que eu seja, eu não vou conseguir me separar do amor de Cristo. Quem poderá nos separar? Como está escrito, versículo 36, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Isso mesmo. Hein? No versículo 36, estamos constantemente diante da morte. Quer ser crente? Ele está escrevendo uma carta aos romanos que os crentes estavam correndo uma série de risco de vida. Eles matavam o crente como quem matava ovelha. Por isso ele vai dizer aqui, como ovelhas para o matadouro. Aí a pergunta que surge, será que o amor de Cristo, de Deus em Cristo, vai mudar esse quadro? Cristo continua nos amando. Até no último momento da nossa partida, quando a morte chegar a nós, Jesus Cristo estará do nosso lado nos amando, não permitido. Quando vier o desespero, a angústia, quando vier a dificuldade de pensar nele, quando vier as dificuldades de acharmos, quando nós estivermos fracos nos nossos pensamentos, quando nós estivermos achando que Deus realmente não é mais comigo, porque nós temos uma tendência, querido, muito grave. Nós achamos que Deus é por nós quando está tudo indo muito bem. Quando a bênção está indo bem, quando eu estou com dinheirinho no banco, estou trabalhando, a família vai bem, com saúde, aí o Senhor Deus é conosco. Mas quando nós entramos numa série de crises e nós perdemos esse conforto,
Aí surge um problema, queridos, nós achamos que Deus mudou. Passamos a achar que Deus mudou. Mudou a minha vida. Agora ele não muda. Aquele amor que ele tinha antes, que você estava passando por uma situação boa, é o mesmo amor que ele tem por você quando você está passando por uma situação ruim. Exatamente. Aí você pode dizer assim, não, mas se ele me ama tanto, por que ele está me deixando passar por isso? Porque tu tem que aprender, ele me ama tanto, que tu tem que aprender que sem conforto você tem que depender dele. Tem muita gente, meus irmãos, que não pode receber muita bênção, não. Porque se receber a bênção, se afasta de Deus. Começa a se tornar independente. Começa a achar que não precisa de Deus para nada. Aí o seu Deus vai lá e corta. Pronto. Aí quando ele começa a ver que está enfraquejando, caindo, aí ele começa a orar, começa a frequentar mais a igreja, vira mais crente até, vira até mais crente. Né? Quando bate uma doença, que bate lá no hospital, que vai à beira da morte, ele começa a fazer um monte de promessa para Deus, que vai ser mais fiel, vou ser mais fiel, hein, Senhor? Vou ser mais crente, eu preciso ser mais crente. Né? Ele achou que Deus mudou, que tratou ele dessa forma porque deixou de amá-lo. Não funciona assim, não é assim. Ele continua te amando, te ama tanto que tirou o teu ponto de apoio. Sabe por quê? Ele te ama tanto que quer você perto dele. Quando Deus quer você perto dele, ele quebra nossas pernas. Presta bem atenção, hein? Quando Deus nos quer perto dele, ele quebra nossas pernas. Tá? E é bom nós aprendermos isso, porque isso é expressão do amor. Isso é uma expressão do amor. É quando Deus fala assim, não vai correr para longe, porque eu vou impedir que você se afaste de mim. Meus irmãos, que maravilha está a arar o nosso coração. Meus irmãos, que maravilha se nós conseguirmos olhar para tudo que nós estamos passando hoje, por todas as situações que vivemos e descobrirmos que Deus nos ama em toda e qualquer circunstância. Meus irmãos, que bênção se nós descobrirmos isso. Que bênção se nós conseguirmos viver na expectativa disso. Na perspectiva de que esse amor não esfria, não acaba nunca. Meus irmãos, Deus nos ama profundamente, não há nada que pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos separar do amor de Cristo, tá? A vitória é correta, vai passar por dificuldade, vai, mas Ele nos ama tanto que vai dar-nos a vitória. O que ele disse lá em João 16:33? Ele diz o quê? Ele diz uma coisa muito simples lá. Só assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Interessante, ele diz assim, no mundo você não tem aflição. Não desanima não, hein? Não desanima, tem de bom ânimo, quer dizer, não desanima não. Porque eu venci o mundo. Bom, se ele venceu o mundo e ele está em nós, e o que diz o texto aqui? Que nós seremos vitoriosos. Ué, se o mundo não conseguiu vencer Cristo, e eu tenho Cristo no coração, eu também não vou ser vencido. Se eu estiver vivendo de acordo com os padrões dele. Estivermos andando de acordo com aquilo que ele quer. Não seremos. Continuaremos debaixo do seu amor, dos seus cuidados. Sim. Quando Deus nos tirou do mundo, ele nos colocou dentro de uma proteção impenetrável. Chama-se o amor dele. Não é o nosso amor por ele. Tanto é que o texto diz, quem nos separará do amor de Cristo? Não diz quem vai separar de Cristo pelo meu amor, do meu amor por Cristo. Não. Se for assim, nós já tínhamos separado. Mas é o de Cristo que é eterno e imutável. Tá? Preste bem atenção no versículo. Tá? Não é o nosso amor por Cristo, não é o de dele por nós. Porque muitas das vezes nós damos prova que nem amamos a ele. Mas ele continua nos amando. Essa é a verdade. Tá? Porque tanto sofrimento, tanta coisa que a gente tem passado por aí, achando que Deus é mutável, que Deus mudou. Porque antes eu tinha uma saúde, agora perdi por causa da minha saúde. Deus não está mais tão comigo assim, não está me abençoando tanto. O que é isso? Não continua essa conversa aí. Estava ganhando bem, trabalhando, a situação estava boa para mim, a beça. Mas agora eu estou passando uma miséria, rapaz, está feia a cor do meu lado. O que eu faço? Não sei. Não sei o que está acontecendo. Parece que Deus não me ama mais. Não, Ele te ama sim. É que você está num processo de aprendizado e precisa despertar para isso. Lembra sempre. Foca em Cristo. Procura o reino de Deus e você será abençoado. Certeza absoluta. Ele nos ama tanto que Ele quer nos abençoar, meus irmãos. Você sabe que o que dá mais prazer em Deus quando olha para nós? É nos abençoar. É importante saber isso. Tá? E todas estas coisas, porém, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Paulo está dizendo isso aqui. Fracassou? Fracassou?
Fez um plano, não deu certo? Não deu? Hein? Pode ter certeza que não foi ele que assinou embaixo, hein? Porque nós temos essa mania de levar um planinho pronto para Deus assinar. Senhor, eu estou fazendo isso, quero fazer isso, está aqui o meu plano, ou se o Senhor vai abençoar, abençoa o meu plano, Senhor, ora para o Senhor. Senhor, abençoa o meu plano. O Senhor fala assim, não vou abençoar esse plano, porque eu tenho um plano para você. Ao invés de orar para mim abençoar o teu plano, você devia de orar perguntando qual é o meu plano para você. E às vezes, meus irmãos, nós entrando em cada situação, porque nós achamos que Deus que tem que abençoar o nosso plano, mas ele diz assim, eu tenho um plano melhor para você. Eu tenho um plano muito melhor para você, porque eu amo você, eu não quero ver você desse jeito. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, eu sei. Eu sei o abismo que está vindo lá na frente se você continuar por essa caminhada. É por isso que eu amo você, eu vou tirar você dessa caminhada. Você não vai entender no momento, não dá para entender no momento. Né? Às vezes dói, nós perguntamos, Senhor, o que é isso? Está feio, mas vamos sempre colocar no nosso coração que nos ama. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E Ele é por nós. Tá? Nós temos que sempre desenvolver isso. Tá? A entender cada vez mais, meus irmãos, o quanto que Deus nos ama e nos abençoa, nos guarda e nos protege. Só que nós estamos vendo, meus irmãos, os irmãos queridos da igreja, muitos deles perdendo a perspectiva disso. Estão se afastando, meus irmãos, dessa proteção, desse amor, porque acham que Deus não é mais o mesmo. Antes, quando ele ia bem, Deus era uma coisa. Agora ele vai mal, Deus é outra. Quando ele vai mais ou menos, Deus é mais ou menos. Quando ele está devendo muito, ele acha que Deus não abençoa ele a sair do buraco. Se ele arruma muitas dívidas, ele passa a achar que Deus tem que pagar. Se não arruma muitas dívidas, ele começa a achar então que a coisa não está boa. Meus irmãos, Deus nos ama. Ponto final. Mas nós vamos ver aí no versículo 38 e 39, porque nós aprendemos aqui que nós somos mais do que vencedores. Ei, somos mais do que vencedores no amor de Deus. Tá bom. Por meio daquele que nos amou. Tá? Agora, quando chega no 38 ao 39, nós vamos encontrar que ele diz assim, porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. É impossível existir qualquer coisa, qualquer poder, qualquer situação que possa nos separar do amor de Deus. Né? Na morte e na vida estamos protegidos pelo amor de Deus. Se partires daqui, você está protegido pelo amor de Deus que está te guardando, que está te abençoando. Pode ter certeza disso. Na vida que está aqui, produtiva, firme, forte, debaixo dos cuidados de Deus. Não pense que na hora da partida você será abandonado, não, você será, continuará sendo amado e profundamente amado. Né? Protegidos pelo amor de Deus, nenhuma criatura pode separar do amor, nem nada que foi criado, nada. Nem principado, nem potestade, essas hierarquias de anjos, demônios, que são inimigos da igreja, inimigos da vida de cada um de nós, eles não têm poder sobre nós, eles têm que simplesmente olhar para nós e ver o quanto que Deus nos ama. O amor de Deus nos cobre, ele nos encobre ao ponto de ninguém poder chegar perto. Não dá para tocar naqueles que Deus ama, queridos, não dá para tocar. Nós temos que aprender a desenvolver bastante esse aspecto, porque se nós desenvolvermos um pensamento que Deus é por nós, quem será contra nós? Não é verdade? Você acredita que Deus te ama? Você acredita que Deus ama aquele que se afastou da igreja? Você acredita naquele que pecou e depois que caiu em pecado, ele ainda pode ser amado por Deus? Deus não ama o pecado. Deus ama a criatura. Deus não vai amar o pecado, mas Deus vai amar a pessoa. Continuará amando. Porque nós ainda estamos nesse mundo, meu irmão. Nós estamos vivendo aqui ainda, meu irmão. Por isso que Deus nos ama, Ele compreende, Ele entende, viveu entre nós, caminhou entre nós, né? Caminhou entre a vida dos seres humanos, providenciou meios, tomou atitudes, revelou o grande amor. É muito estranho um crente salvo e fiel começar a fazer coisas que vai contra o amor de Deus sobre a sua vida. É muito estranho. Não permita que isso aconteça.
Deus ama você. Agora, se insistir e andar na contramão da história, o amor dele pode se estender para a disciplina, pode se estender para nos trazer de volta. E às vezes vai usar a força. Ok? Nunca esqueçam isso. Deus é amor. Até na disciplina, na exortação. Ele vai continuar sendo amor. Meus irmãos, eu vou concluir com 1 Coríntios 13:3 agora, pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Entre esses três, porém, o maior destes é o amor. Quando você olhar para o amor de Deus, você tem que entender que Ele não está olhando para você pelas suas deficiências. Ele está melhorando suas deficiências. O amor de Cristo em nós torna Cristo vencedor em nós. Não esqueça isso. Mantenha sempre-se firme. Deus me ama, guarda. Tá? Mas ande conforme esses princípios. O amor dele é revelado para aqueles que o amam, que o honram, que o respeitam, que andam no caminho do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça cada vez mais. Muito bem, meus irmãos, nós vamos encerrar esse momento de culto. Nós temos aqui um pedido de oração para a Nayana, tá? Vamos orar por ela. Se você for fazer suas orações agora em casa, quando termina aqui a live, vá para o seu canto, vai orar, leva o seu pensamento a Deus. Pode ter certeza que Ele está te ouvindo, porque Ele te ama, tá? Pode ter certeza que Ele vai responder, porque Ele também te ama. A Berenice pediu pelo irmão dela, Manuel. Vamos orar também pelo Manuel. E o seu Simeão pela cidade dele, que parece que... Vamos orar pelo Manuel. E o Simeão também pediu para... Pela cidade dele, que fez lockdown lá, parece, por causa do vírus. Simeão também pediu pela cidade dele. Qual é o nome da cidade dele mesmo? A cidade... Como é que se chama a cidade aí, Simeão? Fala para mim anotar aqui o nome da cidade para nós podermos orar por vocês. O seu Simeão está pedindo, Manuel, nós vamos orar, Nayana, nós vamos orar. A cidade lá que o Simeão está. Ana Lúcia também pediu, João. Ana Lúcia pediu o quê? Oração, ora por mim. Orar pela Ana Lúcia. Tá? Ana Lúcia. Seu Simeão pelo Coromandel. Isso, vamos orar pela cidade de Coromandel. Coromandel. Vamos orar então pela cidade de Coromandel. Ela fica em São Paulo, Rio, Minas? Acho que é Minas, não. Minas Gerais. Minas Gerais. É Minas Gerais, é. Meus irmãos, nós temos que orar pela cidade de Coromandel, porque o vírus está muito intenso lá. E está trazendo dificuldades para a cidade. Tanto é que ela entrou agora num sistema lá que suspenderam tudo. Parou tudo. Tá? Para poder dar uma controlada na coisa. Tá acelerando muito. Então vamos orar por eles, tá? Por nossos irmãos que estão lá, por Simeão, por Dona Maria Helena, por todos aqueles que estão naquela cidade, os crentes, os não crentes, tá? Para que Deus confirme o seu amor por eles, protegendo, tá? Vamos orar pela Nayana, pelo Manuel e pela Ana Lúcia, tá? Vamos orar por todos estes. Então nós vamos encerrar nosso momento aqui com uma oração. Oremos então. Senhor Deus, nós te louvamos agradecido porque as tuas bênçãos têm sido derramadas sobre nós. Perdoe, Deus, o nosso pecado, as nossas falhas diante de ti. Esteja conosco neste momento, ó Deus, e que a tua palavra tenha encontrado realmente corações, ó Deus, necessitados para a compreensão de que teu amor por nós é imutável e que tu não mudas, ó Deus, e que nós assim que pensamos errado. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender e a viver debaixo do controle desse teu amor, do perdão, da misericórdia, da graça. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que tu tens feito por nós. Também nesse momento, ó Deus, nós nos lembramos da cidade de Coromandel, em Minas Gerais. Pedimos, ó Deus, que tu estenda a tua mão sobre essa cidade, para que ela, ó Deus, volte à sua vida normal, tirando dali, ó Deus, o vírus, tá? Esse é um pedido da tua igreja, ó Deus, nesse momento diante de ti. E não só sobre Coromandel, mas também sobre todas as cidades no Brasil e no mundo. Que tu estenda o teu poder glorioso, ó Deus, para reter, ó Deus, o avanço dessa pandemia.
Pedimos de novo, Deus, para o senhor Amandel, abençoa lá, Deus, seu Simeão, Dona Maria Helena, a família dos crentes. Abençoe todos os Deus que lá estão. Pedimos pela Nayana, pelo Manuel, pela Ana também, ó Deus, venha nos fortalecer, abençoando, derramando, ó Deus, da tua graça, da tua misericórdia. A cada um, ó Pai, que aqui tem feito pedidos a Ti, confiados, ó Deus, no Teu amor, na Tua atenção, no Teu cuidado. Como ensina a Tua palavra, esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim. Ó Deus, venha nos abençoar com Tua graça, com a Tua, Senhor Deus, presença em nossas vidas. E nós Te louvamos, ó Deus, porque Tu tens ouvido nossas orações. Em Cristo Jesus, o Teu Filho amado, é que nós Te pedimos. Amém, Pai. Amém. Se você gerencia uma equipe, tem que experimentar a Monday. A Monday.com é a plataforma para rastrear. Boa noite, irmãos. Até quinta.